Como vai a família? Oi, gente, tudo bem? Você me conhece, eu sou o Raimundo Alves. Está no ar mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos falar de um assunto que não é importante. É extremamente importante. Hoje nós vamos falar sobre família. Você é o nosso convidado, é a nossa convidada para nos acompanhar, nos fazer companhia nos próximos minutos. Está aqui comigo Marcos Sacramento, radialista, capelão social. Marcos, tudo bem? Raimundo, como sempre é um prazer bater esse papo contigo neste podcast Conexões Temas da Vida. Você, do outro lado aí, curtindo, participando conosco deste podcast. Como sempre, o prazer é todo nosso em estar na companhia de vocês. Você me perguntou se está tudo bem comigo. E eu devolvo a pergunta, Raimundo. A família vai bem? Como vai a família? Talvez o Roberto Carlos diria, né? Como vai você, né? Aí, como vai a família? A família vai bem, obrigado? Será que a nossa família, será que a família brasileira, vamos colocar no nosso contexto aqui no Brasil, será que a nossa família vai bem? A família do passado era melhor ou pior? Existem diferenças, né? A família de hoje, ela tem um caráter diferente da família de outros tempos. E tem uma pergunta, talvez, uma pergunta que mexe com todos nós. A família está em crise, Raimundo Alves? Nós queremos saber o que você pensa. Aqui você já sabe, nós não temos uma receita. Nós queremos desenvolver o tema junto com você. Você, meu amigo internauta, você, minha amiga, por favor, deixe os seus comentários no nosso canal exclusivo lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Raimundo Alves. A família do século XXI está em crise. Para onde nós estamos caminhando? Para onde nós estamos indo? Pois é, perguntas importantes, né, Marcos? Precisam, evidentemente, serem respondidas. E o nosso convite é exatamente para isso. Vamos tentar responder essas perguntas fundamentais, essenciais. Marcos, quando a gente pensa que para onde estamos indo como família em pleno século XXI, a gente precisa repensar algumas coisas, não é? Então, quais os nossos valores? O que começou a decair? Né? Os nossos valores, a nossa rigidez, nós nos tornamos mais flexíveis em relação à família, à criação dos filhos, ao casamento, Marcos? Bons pontos realmente que mexem conosco, Raimundo Alves. Meu amigo Raimundo Alves, psicanalista, escritor, papai, né? Esse é gente da melhor qualidade, nosso querido professor Raimundo Alves. Raimundo Alves, hoje você, na sua qualidade, na sua atuação na clínica, trabalhando em terapias, trabalhando com pessoas, com vidas, com certeza esse tema ele é recorrente também, em qualquer setor da vida, né? Então, a questão da família, o que é a família? O que significa a família para você? Qual a importância da família na sua vida? A gente tem que parar, avaliar, porque, de verdade, a família é a base da sociedade, sempre foi dito isso. Mas será que hoje a família está cumprindo esse papel? O papel de incluir, de interagir com os membros da família, né? Inserindo-os na sociedade, ou seja, o que nós vamos enfrentar no dia a dia na sociedade começa pela família, ou não, Raimundo? Pois é verdade, Marcos. A família é esse protótipo, né, para cada ser humano. É o núcleo, né, a nossa pequena sociedade, é verdade. É um ambiente que vai ser modelo para as nossas relações, sejam elas afetivas, profissionais. Então, olha, por esse olhar assim da psi, a família é esse núcleo que se torna assim o modelo para as nossas relações futuras. E quando a gente fala de relações futuras, a gente já está implícito aí, Marcos, a ideia
do desenvolvimento individual de cada ser humano. E a família tem essa responsabilidade de trazer para o indivíduo, né, os princípios morais, princípios éticos, culturais, na construção do caráter dessa pessoa, desse indivíduo. E se a família está fragmentada, se aquela família está fragmentada, ou o contexto que vivemos hoje nos conduz para isso, ou para onde estamos indo, quais são os nossos valores, quais são as nossas motivações, ou será que a babá eletrônica também é a influência da babá eletrônica, ou das redes sociais, da internet? É comum ver criancinhas já sendo influenciadas pelas redes sociais. Na verdade, todos nós somos. Então, tem um peso também hoje, né, em 2025, essa questão da influência das redes sociais junto à família. E aí a gente tem que parar e pensar como nós estamos lidando, né? Como era a nossa família, como foi a nossa educação familiar. A minha educação familiar e como é a educação familiar hoje. Você começou a citar isso, questão da disciplina com os filhos, como que nós devemos fazer. De vez em quando eu escuto alguém falar assim, hoje não pode nada, tudo tem um porém, tudo tem que estar cheio de dedos. Antigamente não tinha nada disso, dessas restrições, e vivíamos bem. Será? Será, né, Marcos? Interessante. Olha, quando você fala assim, babá eletrônica, que aliás é muito comum, né? As famílias fazem uso desse recurso, mas observe, uma criança que recebe esse cuidado virtual eletrônico é uma criança que, entenda isso como forma de pergunta, é uma criança que pode ou não entender que as relações podem ser superficiais. Só uma pergunta, a gente não está apontando porque o propósito não é esse, mas observe, o neném tem 6, 8, 9 meses e recebe esse cuidado, esse olhar virtual. Na vida adulta, imagine, será se ele não terá a propensão, uma tendência a acreditar que as relações são dessa forma, artificiais, superficiais? E nós estamos vivendo esse mundo da tecnologia, agora com o IA e tantas outros instrumentos que estão mudando a nossa cabeça, a nossa forma de ver a vida. Talvez eu e você, talvez as famílias estão esquecendo de algo fundamental, que é a área espiritual. Essa área moral, mas que, vamos dizer, a área espiritual e emocional na vida da família. Lembrando que daqui a pouco nós vamos convidar o nosso querido professor Forrest Gates. Ele vai trazer a aplicação bíblica. O que a Bíblia diz? Qual é a instrução da Bíblia sobre família? Então, daqui a pouquinho, 7 minutos, com o professor Forrest Gates, que é conselheiro familiar, que é professor em teologia, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai, com certeza, a fazer uma aplicação bíblica extremamente importante dentro desse tema, Raimundo Alves. Hoje o professor falará sobre o tema que é a especialidade dele, né? A família. Bom, e a gente lembra o seguinte, né, Marcos? A tecnologia, esses cuidados virtuais que as crianças estão recebendo, isso já é realidade, né? Imagine, pois, que essa criança que está inserida neste contexto é uma criança que ela pode sim ser negligenciada espiritualmente, certo? Porque, veja, hoje as organizações assim valorizam muito aquela pessoa que é resiliente. Aliás, uma palavra que desde há uns 10 anos para cá está muito em voga, é muito atual. Se ouve falar muito em resiliência. Mas acontece que resiliência está intimamente ligada à questão espiritual. E aí, Marcos, a gente valoriza o adulto que é resiliente. Mas se a gente não cuidar das crianças, como é que a gente vai ter esses adultos que a gente supervaloriza lá mais tarde, né? Então, essa criança. E os lares que estão até entrando num ponto muito atual, já que você falou sobre a atualidade, né, as separações, ou seja, a família sendo fragmentada em diversos formatos. Qual que é a leitura que a criança tem dessa família fragmentada, dividida?
né? Era comum no passado aquela reunião familiar, os pais, os avós. A gente sabe que tem essa questão cultural com o desaparecimento, né? Com a partida dos avós, geralmente são referências, os pais. A casa da avó ou do avô é maravilhoso, não é verdade? Então, hoje perde-se esse contato mais íntimo, essa educação, esse aprendizado, até mesmo com as brincadeiras, né? Com as fantasias de crianças, como era no passado, talvez sendo substituído pelos jogos eletrônicos e outras ferramentas. A gente tem que entender que são outros tempos, não é que aquele tempo, não estamos afirmando e batendo a matéria, não, no passado era melhor por isso ou por aquilo outro, mas é importante que a gente faça uma reflexão sobre a nossa família, a importância da nossa família, a importância da família na sociedade, famílias fortes na sociedade, com certeza vão promover uma sociedade, um país, uma nação melhor, mais estruturada. Então, passa muito por isto, essa questão da valorização da família como um melhor investimento. Tem até uma frase aqui do Edson Luiz, ele deixou uma frase dizendo: valorizar a família é o melhor investimento de tempo que podemos fazer durante nossa breve e passageira vida. É a frase do Edson Luiz. Ou seja, investir tempo na família. O ponto é, nós conseguimos investir tempo na família? Somos dependentes hoje da tecnologia, da babá eletrônica, as mães, os pais, o trabalho. É comum a mãe solo ou pai solo, mais mãe solo, mas como lidar com o tempo, como administrar o tempo, investir na família, é um grande desafio. É verdade, é um grande desafio. E parece, Marcos, assim, haver uma resistência, e não é velada não, é uma resistência assim evidente, que algumas coisas que a gente aplica, por exemplo, no meio empresarial, a gente não aplica para a família. Então, imagine, pois, tem um ditado assim na aviação, que é assim, ó, na aviação não tem erro novo, né? Tem gente nova cometendo erros velhos. Então, um conceito assim bastante interessante, né? Mas em relação à família, a gente pode perceber... Desculpe. Não, imagina. Nos motiva a pensar o quê? Em manter o ensino, a educação, passar uns para os outros. Aquela referência que nós tínhamos dos pais, dos avós, parece que não é tão comum mais. Você quer um exemplo? Eu fui criado num tempo que você dizia: benção vô, benção avó, benção mãe, benção pai. Você não vê muito essas coisas. Parece, né? É um pequeno detalhe, mas eu estou ensinando os meus netos, né? Quando eles chegam para mim, eles falam: benção vovô, benção avó, né? Isso passa, Deus te abençoe, né? Olha para o vovô quando pede benção, né? Sabe? São pequenos valores que nós aprendemos que fazem esse cuidado, que a gente vai se distanciando. O que está substituindo precisa ser algo tão bom quanto, ou melhor. Esse é que é o ponto. E talvez o problema é que nós não estamos tendo esse cuidado de ensinar para os outros, para os filhos, né? E volto a dizer, novamente, o programa Tema Família é um grande desafio. É um grande desafio. Então, o seu exemplo realmente é muito bom. Peguemos esse exemplo, eu experimentei essa época também, né? Eu sou da década de 90, então a gente pedia bênção para o pai, para a mãe, avós, enfim. E aí, Marcos, pensemos que esse é um hábito, uma educação, um costume da década de 90, talvez você pensou 80, não vamos muito longe não, certo? Pois é. Então, mas parece haver uma resistência nesse tipo de acerto em relação à família. Não tem, assim, é pouco esse incentivo àquilo que deu certo. Que é exatamente o que ocorre nas outras instituições secundárias. Porque a primária é a família. Mas nas instituições secundárias mantém-se o padrão. Se dá certo, a gente repete.
Por que na instituição família a gente tem que, né, dia a dia, dizer, incentivar, assim, às vezes ordenar que alguma coisa seja mantida? Então, a gente pensar nisso, acho que pode nos ajudar. Percebe isso? Ficou claro para você, meu amigo, minha amiga? Se dá certo, por que não repete? Vamos lá. Existe uma frase no futebol, né? Não se deve mexer no time que está ganhando, né? Pronto. Mas é o seguinte, sabe a consequência, a fragilidade disso, dessa família, desse bastão, de passar o bastão para o outro, né? Parece que, além de passar o bastão para o outro, o sarrafo parece que está cada dia mais alto. Está levantando mais o sarrafo ainda para o salto. Porque a gente começa a perceber essa fragmentação nas escolas. Na minha família tem alguns professores, ensino médio, ensino fundamental, e eles falam da atitude dos alunos, da falta de educação, de respeito. É um ambiente realmente difícil de lidar, ou seja, a criança não tem na sua casa uma disciplina adequada, muitas vezes, e o professor a escola acaba tentando cumprir, sobrecarregando o papel da família. No passado, sim, a gente pode dizer que no passado o instinto ginasial que se falava, né, era inconcebível uma atitude de desrespeito com o professor em sala de aula. Era muito raro um aluno desrespeitar um professor em sala de aula, muito raro. Hoje é comum, né? É difícil um aluno que não tenha esse perfil. Começamos a perceber algumas diferenças que na nossa sociedade hoje, né? E precisamos fazer essa reflexão. E com certeza, daqui a pouco, o professor Forrest Gates, na aplicação bíblica, daqui a pouco nós vamos convidar o professor Forrest Gates, direto lá do Tennessee, nos Estados Unidos. Ele vai fazer a aplicação bíblica dentro do tema. Com certeza, à luz das páginas da Bíblia, a gente vai ter orientações extremamente importantes, valiosas, para nós entendermos nós como família, como lidar com a família, como trabalhar os conflitos na família, porque não existe família perfeita. Conflitos, por melhor família que seja, conflitos, isso faz parte da família, né? Saber lidar com os conflitos, com as desavenças, tratar isso, saber lidar uns com os outros, faz toda a diferença, porque nós vamos aprender a viver em sociedade. Se nós vivermos bem em família, se aprendermos a ouvir um não em família, nós vamos aprender a ouvir um não na escola da vida. Então é importante nós refletirmos isso, e daqui a pouco nós vamos ter o quadro aqui no podcast Conexões Temas da Vida, a aplicação bíblica, o que a Bíblia diz sobre o tema, com o nosso querido professor Forrest Gates, conselheiro familiar, ele é professor em teologia. Então, daqui a pouco, deixe, por favor, seus comentários lá no canal exclusivo no YouTube. Anota aí, @Conexões Temas da Vida. Se você quiser, você pode nos seguir também lá no Insta, @Conexões Temas da Vida. Participe, compartilhe, curta, deixe aquele like da melhor qualidade que só você pode fazer. Bom, lembrando do YouTube, eu lembro a você que nós já estamos com mais de 200 inscritos. A gente quer agradecer o seu carinho. Muito obrigado. Vamos aumentar ainda mais esse número, se Deus quiser. Se você compartilhar, se você fizer bons comentários, compartilhar com a sua família, né, esse tema, pedir para se inscrever no canal, porque é a maneira de nós atingirmos mais pessoas na medida que você compartilha nosso podcast. Compartilha, você faz comentários, na medida que você deixa o seu like, a plataforma vai entender que você é interessante esse tema, esse conteúdo, e vai estar compartilhando isso na sua rede. Então, isso é importante que você tenha esse cuidado, né? Nós sabemos que muitos participam conosco do nosso podcast, mas não se inscrevem, né? Então, é importante que você, por gentileza, faça a sua inscrição lá no canal exclusivo no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Muito bem. E aí, Marcos, você falava muito bem sobre essa dinâmica que está um pouco diferente, falou sobre a escola, e aí veja que
Aqui próximo a mim, eu estou no interior de São Paulo, um certo cidadão, ele queria, Marcos, ele fez um projeto, elaborou um projeto para colocar assim, uma creche 24 horas. Uma creche 24 horas. O problema, Marcos, é que ele não pensou nos pais. Ele pensou só nas crianças. E a ideia, depois de pronto, eles perceberam que as crianças iriam ficar separadinhas dos pais. Sim. Por muito tempo. Aí não foi para frente, né? Mas são dois lados. Eu também já pensei, né? Eu percebo essa questão social terrível. Pode deixar os filhos. O ponto é, a mãe, se ela não for deixar na creche ou o pai, ela vai deixar onde? Vai deixar com uma pessoa, vai pagar, independente. Então, se tiver creche com qualidade, é melhor que fique numa creche que fique de qualquer maneira. Claro é que cada família, não são todas as famílias, mas tem pais que trabalham à noite. Esse que é o ponto. E como é que eles fazem? Eles não têm parentes, familiares que possam assumir esse papel no período noturno. Eles podem dar atenção para os filhos, né, no horário diurno, mas tem todas essas nuances que esse projeto precisa ser contemplado. Talvez 24 horas, não, mas eu acredito que até às 10 da noite, 22 horas da noite, criar para aquela... Mas claro que tem que ter essa responsabilidade. Não é jogar o menino, a criança, na creche. Esse é que é o ponto. Ficar livre. Não. Porque nós voltamos a esse ponto. É um círculo vicioso. Se não for na creche, se não estiver na casa de ninguém, a criança vai ficar na babá eletrônica. Fica. Sim, é verdade. Tem realmente esses dois lados. E aí, quando fecharam aquele projeto, o ponto que pegou foi essa distância maior entre as crianças e os pais. E aí esse foi um dos motivos que não foi para frente. Ainda bem, nesse sentido. A ideia talvez fosse muito boa, mas a execução nem tanto. Mas é preciso se pensar, de fato. Sim. Inclusive o projeto do SUS, voltando aí para o SUS também, já que você está falando sobre creches, a UBS no papel, no projeto, é extraordinário. Mas a UBS precisa contemplar a questão da família, de orientação, de ter profissionais que possam orientar, dar estrutura, suporte, mas chega às 5 da tarde, fecha. Chega sexta-feira, fecha. Ou seja, a UBS pode cumprir também esse papel. Também eu vejo a importância das autoridades pensarem em formas de contemplar o povo, a grande maioria, que não tem uma estrutura como dar o suporte para a família. Nós estamos pensando sobre saúde de uma criança, a saúde bucal, uma série de coisas, o pré-natal, que já é um trabalho que é feito. Então, são pequenas coisas que fazem diferença no dia a dia, se nós estivermos atentos para dar suporte à família. É verdade. Ô Marcos, você sabe que a internet, ela assim, idealiza muito os papéis de pai, de mãe. E aí, qual é o problema? Bom, o problema é que na vida real é diferente. E aí, assim, com muita frequência, a gente encontra mães, sobretudo mães, assim, cheias de culpa, porque em algum momento ela não atingiu, a casa dela não é aquela casa, assim, da novela, porque as crianças bagunçam. As crianças sujam, e aí esse romantismo, essa romantização toda desse papel, sobretudo materno, quando não atingido, as mãezinhas ficam culpadas sobremodo. Então veja, a gente precisa realmente pensar como de fato é, e a gente precisa pensar, Marcos, nesse suporte. Tinha um pediatra inglês, Donald Winnicott, pediatra e psicanalista inglês, e em 1949 ele criou uma expressão assim bem interessante, que é uma expressão mãe suficientemente boa, né? E aí é assim, maravilhoso, um conceito muito interessante. E a ideia não é que a mãe suficientemente boa seja perfeita, porque graças a Deus as mães não são perfeitas. Se a minha fosse perfeita, ela deixaria de ser perfeita. Não seria minha mãe de jeito nenhum. Não tem mãe perfeita. Isso é muito bom, né? É isso que possibilita estarmos aqui. Mas veja, mãe suficientemente boa
É aquela mãezinha que vai cuidar da criança sem provocar danos significativos à sua saúde física, emocional, espiritual, psíquica. Percebe? Então veja. E aí, imagine que em 1949 ele dava algumas entrevistas nas rádios e ele recebeu muitas críticas, porque parece que ele jogava apenas para a mãe. E aí, ao longo da teoria, ele diz, não, calma aí. Para que essa mãe atinja isso, para que essa mãe consiga ser essa mãe suficientemente boa, ela não faz isso sozinha, ela precisa de uma rede de apoio. Né? E é isso. E aí, Marcos, nitidamente, aquela mãe que tem a ajuda de sua mãe na maternidade, Marcos, é muito diferente daquela que não pôde contar. Né? Então, quando você tem uma rede de apoio e quando você não tem, é diferente. Faz a diferença. E tem um detalhe, o papel da família é fundamental para oferecer a segurança emocional, amorosa para os integrantes. É papel da família. Nós sabemos disso, mas me parece que as coisas estão caminhando na contramão desse papel da família. Esse conflito familiar precisa ser trabalhado, né? Precisa ser cuidado, precisa ser zelado. Não é só uma questão do Estado, mas é uma questão mesmo de estrutura das pessoas. O que elas pensam sobre família, como investir na família, como construir a sua família. E com certeza daqui a pouquinho nós vamos convidar o nosso irmão querido, professor Forrest Gates. Ele é conselheiro familiar, ele é professor em teologia, e ele vai falar o que a Bíblia diz sobre o tema família. É o quadro Aplicação Bíblica aqui no nosso podcast, Raimundo Alves. E aí, Marcos, eu talvez, antes de chamar o professor Gates, eu voltaria a pensar o seguinte. Esse mesmo autor pensa que a criança percebe que é amada através do cuidado. Então, ó que maravilha. Então, se a gente investir, Marcos, vixe, a coisa fica... a gente pode vislumbrar assim, um futuro para a nossa família muito, muito bom. Verdade, é verdade. Como vai a família? Como vai a família brasileira? Como vai a sua família? Mudou muita coisa da sua família hoje, da maneira como você foi criado, você relacionou e interagiu com a família nos anos 80, nos anos 70, nos anos 90. Mudou muita coisa hoje. Quais são as principais diferenças? O que você pensa? Nós queremos saber o que você pensa sobre isso. Por favor, deixe seus comentários lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. É importante que você participe, que você deixe aquela famosa curtida, né, ou like, como queira, e faça a sua inscrição no nosso canal lá no YouTube, @Conexões Temas da Vida. Vamos convidar o professor Forrest Gates? Raimundo Alves. Vamos lá, professor Forrest Gates, seja muito bem-vindo. Ei, Marcos, Raimundo, ótimo debate, ótima conversa sobre um assunto tão importante, porque, na verdade, a gente pode adquirir muitas coisas na vida, mas a nossa família certamente é a mais importante. O que você daria em troca da sua família, né? Nada, né? No leito da sua morte, você não vai falar, eu queria mais perto de mim, né? Os colegas lá do bar, lá do futebol, ou eu queria trabalhar mais no escritório, ter trabalhado mais no escritório. Não, você vai querer sua família ao seu lado, você vai querer terminar essa vida com ótimos relacionamentos, você e sua esposa, seus filhos, netos, e aí vai, né? Família é muito importante, e é o plano de Deus mesmo, né? A Bíblia fala muito sobre família, então nesses poucos minutos que nós temos aqui juntos, não dá nem para começar direito. Mas eu queria só mencionar algumas passagens, versículos, né? Primeiro, para você reparar que na Bíblia não encontramos nenhuma família perfeita, né? São famílias saudáveis, né? Famílias buscando a Deus, mas tem muita família, né? Onde que os pais são dedicados a Deus e os filhos não querem saber nada disso, né? A realidade é essa. Não podemos... Deus não nos obriga a o amar e o servir, e nós não temos como... obrigar nossos filhos também a serem cristãos, seguidores de Jesus. Mas podemos começar a ver alguns versículos que vão nos ajudar muito, né, na Bíblia, né?
Por exemplo, aqui 1 Timóteo capítulo 5, verso 8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente, né? Então, se você não cuida direito de sua família, você é pior do que uma pessoa que nem acredita em Deus, né? A Bíblia fala isso claramente. Agora, quando cuidar da nossa família, inclui muitas coisas, né? Um cuidado físico, naturalmente, né? O pai e a mãe devem fazer de tudo para ajudar seus filhos terem o básico necessário, com certeza, né? Financeiro. Mas mais importante que isso, né? Eu já vi muitas famílias bem de vida onde que a família em si era um caos, um desastre. Eu já vi outras famílias que eram mais simples, mais pobres, mas tiveram uma família feliz porque estavam unidos em Cristo, né? Então, é importante que o pai, a mãe reconheça que eles têm uma obrigação de cuidar até, né, emocionalmente, fisicamente, mas espiritualmente dos seus filhos. E isso começa com o pai, começa com a mãe. Sua vida espiritual não depende do marido ou da esposa ou dos filhos. Você tem uma obrigação de estar bem com Deus, de ser um exemplo para seu marido, para sua esposa, para seus filhos, né? Então, o melhor presente que você pode dar para sua família é você mesmo tendo um relacionamento com Jesus, um relacionamento fiel, forte, firme, né? E amando a Deus sobre todas as coisas. E assim, por natureza, né? A consequência real, natural será que seus filhos serão abençoados, né? Agora, em Efésios capítulo 5, é um capítulo entre muitos versículos da Bíblia que trata sobre um relacionamento de marido e mulher, esposa, né, e esposo. Então, resumindo tudo, no versículo 33 de Efésios capítulo 5, depois Paulo fala muitas coisas, mas no final aqui em versículo 33 ele diz: portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito, né? Se o marido tratasse sua esposa com delicadeza, com amor, com carinho, vai ser a maior bênção. Isso não significa quando ou se ela merecer, não, você está fazendo isso como uma obrigação diante de Deus, como um ato de fé, né? De confiança. E a esposa diz que a esposa deve tratar seu marido com todo respeito, né? O homem pode ser o homem mais simples sobre a face da terra, mas a sua esposa o tratando com todo respeito, ela vai conseguir elevar o espírito, a pessoa dele, né? Encorajar ele, que ele quer, que ele precisa, né? E também você vai cativar o coração dele, né? O marido, ele se sente amado quando ele se sente respeitado, né? Então, isso é muito importante. Agora, para terminar aqui, falando sobre filhos, a Bíblia também fala muito, não temos muito tempo, mas estuda a Bíblia. Mas aqui em Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, a Bíblia diz: filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra, né? Então, para agradar a Deus e para ter uma vida feliz, você vai respeitar seus pais, você vai honrar seus pais, você vai ser obediente, né? Você ter realmente o coração de Cristo. Isso faz com que seus pais vão te amar mais, né? Por natureza, né? Elas te amam, independente da sua vida, mas vão gostar muito mais quando você aprende a respeitar, a obedecer seus pais. E diz que é dever de nós. E também em versículo 4 diz: pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, tem muitas instruções aqui na palavra. E para terminar aqui, eu diria que você deve estar bem firme na igreja, junto com outras famílias, que vão ser um encorajamento para você manter firme no caminho, ter uma família mais feliz. Vocês serão uma família unida, realmente não perfeita,
mas uma família saudável, honrando e servindo Jesus. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, Raimundo. Muito obrigado, Marcos. Professor Gates, como sempre, você mexeu conosco. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia, faz toda a diferença em um tema como este, um tema... Nós sabemos que está no coração de Deus, né? A família está no coração de Deus. Nós sabemos que a vontade de Deus é que as famílias sejam famílias sadias. Famílias, claro que não têm conflitos, mas que sabem lidar com os conflitos através da fé, através dos princípios da palavra de Deus, através do conhecimento do Senhor Jesus, né? Então, isso tudo faz a diferença. Muito obrigado, Gates. Como sempre, nosso professor Forrest Gates, ele traz uma aplicação bíblica que faz toda a diferença. É verdade. Bom, professor, muito obrigado mais uma vez, né, pelas sábias palavras. É muito bom ouvi-lo. E, bom, agora o nosso desejo é que a gente possa refletir e colocar tudo isso em prática. Vamos colocar uma vírgula no nosso podcast de hoje, dizendo, claro, você pode e deve, né, conhecer um pouco mais o nosso podcast, nos visitando lá no YouTube, no canal exclusivo, @Conexões Temas da Vida, fazendo a sua inscrição, deixando seu comentário, deixando aquela curtida que só você pode fazer, tá bom? Então, contamos com isso. Obrigado, muito obrigado pela sua participação, pelo seu carinho. Raimundo Alves, como sempre, prazer esse bate-bola contigo. Sempre a gente cresce, né? Aprende juntos, uns com os outros. E vamos lembrando e percebendo, e como é bom lembrar da família, né? A grande família. Trem bom, coisa boa, né? Família não é família não é uma coisa importante. Família é tudo. Então, meu amigo, minha amiga, vamos investir nas nossas famílias com a Bíblia aberta, conhecendo o Deus que investe na família. Muito obrigado, um abraço a todos, até a próxima. Muito obrigado, Marcos, é sempre bom estar aqui com você. Muito obrigado, meu amigo, minha amiga, você que nos acompanhou até aqui. A gente se vê no próximo episódio.